Meu nome é Socorro, com orgulho faço parte da cultura de Macaíba hoje. Sou artesã já há mais de 40 anos, trabalhando com ponto cruz, com almofadas de capitonê, com vagonite em fitas e hoje com orgulho faço parte desse produto. Passando muitos perrengues na vida, com o segundo casamento, com 3 filhos, sem estudos, aí comecei a vida de artesã e fui crescendo, em vez de tomar remédio, fui construindo e mostrando meu trabalho dia a dia. Como todo artesão tem, né, não é só Macaíba, é em todo canto a dificuldade é muito grande, são muitos artistas, poucos reconhecidos, mas mesmo assim eu nunca desisto. Representando um pouco da história de Macaíba, da cultura de Macaíba e levando o conhecimento lá fora. Meu trabalho mais demorado foi devido ao falecimento de 2 irmãos meus, dentro de menos de 4 meses, que eu entrei numa crise como se fosse uma depressão profunda, não aceitei a tomar remédio e comecei a trabalhar minha mente diferenciada. Comecei fazendo, organizando uma toalha que eu levei 1 ano para concluir ela. Nessa toalha eu joguei todas as minhas depressões fora e consegui a concluir o meu trabalho. O meu objetivo seria, ajudar outras pessoas, mostrando o meu trabalho, ensinando o meu trabalho, para que ele não morra por aqui, que ele possa continuar ao longo dos anos que venham. Magnificat anima mea et exaltavit spiritus meus. Oi, eu sou Ariadne Mendes, sou cantora lírica e popular formada pela UFRN, sou cantora aqui de Macaíba e vou falar um pouquinho da minha história para vocês. Então, foi algo que foi sendo gradual, né, com o tempo foi passando, eu fui me vendo nesse entorno musical, e no começo era um hobby, era uma coisa que eu gostava de fazer, eu tinha uns amigos, a gente tinha uma banda, na época eu estudava, o pessoal aqui de Macaíba, e a gente começou a fazer um som. Antes disso também eu já cantei, já cantava no coral da minha escola, e a gente começou a fazer um som, tocava beat, tocava uns negócios assim de rock. E aí foram vendo que eu tinha um pouquinho de futuro na vida, em relação à música. E aí eu fui meio que com medo disso, porque todo mundo falava, né: "Ah, é uma profissão difícil, você tem que ser cantora, e você tem que lidar com muitos outros fatores", né. E eu não sou de família de músicos. Por conta disso, foi um pouco mais difícil de me aceitar como artista, como cantora, porque a gente sabe que é muito difícil viver de música no âmbito nacional. Não, a gente não vai precisa colocar só Macaíba, não só Rio Grande do Norte, mas no âmbito nacional. É muito difícil você viver de música e viver bem, né, de uma forma que você consiga pagar suas contas e você consiga ter uma vida confortável. Então, a partir daí, foi que eu comecei a pensar sobre isso e mais para frente, foi que eu realmente me decidi e disse para mim mesmo: "Vai ser esse meu caminho". Sempre existiu e sempre vai existir enquanto a gente vive nesse patriarcado. Desculpe as palavras, mas é muito complicado a gente ver artistas homens medíocres, ocupando espaços que tem muitas meninas muito boas que poderiam estar ocupando aquele mesmo espaço e que não estão, porque tem esse estigma de ser não é nem por ser: "Ah, porque você é mulher e tal", mas é porque eles conseguem, não sei o que é que acontece, não sei o que acontece, mas a gente vê
muitos caras, assim, que eu tô no meio, a gente vê pessoas que não têm eh, esse recurso, esse talento, que a gente pode dizer assim, mas que é engraçado, como dizem, mas eles estão sempre ali, sempre tocando, sempre na mídia. E para a gente que é mulher, se a gente não se produz, se a gente não corre atrás, se a gente não dá a cara a tapa, é muito mais complicado. A gente percebe pela quantidade de músicos que você tem, não só cantores, mas se a gente fala de músicos em si, em bandas, a maioria são homens. A gente tem um mercado muito pequeno para mulheres dentro da música. A maioria das que eu conheço, elas estão tocando em orquestras, elas tocam outro instrumento, e mesmo assim para elas é muito difícil também. Justamente por esse fato de que homens, eles indicam homens, que contratam homens, e é isso. Eu acredito que ser uma mulher no cenário macaibense, como eu já falei antes, já é algo que é complicado em qualquer parte do Brasil e talvez até mesmo do mundo, que eu não tenho um uma visão do que seja, né, ser uma cantora mundial, porque a gente se baseia no que a gente tem aqui, né, então, me baseando pelo meio onde eu me encontro, é desafiador. É bastante desafiador, a gente precisa sempre estar bem, a gente sempre precisa estar bonita, a gente sempre precisa ser simpática, porque sempre vai ter alguém que vai estar olhando pra gente. E se um cara ele é simpático, se ele não é, se ele é bonito, se ele não é, o que importa é muitas vezes o que ele está representando ali. E pra gente conquistar um espaço, a gente precisa ter todos esses, tipo assim, ser muito bom no que a gente está fazendo para que a gente possa se destacar. Olá, me chamo Fernanda Marques, tenho 23 anos, sou atriz e moro aqui em Macaíba. Quando eu ainda estudava no ensino fundamental, tinha vários projetos, um deles era o teatro na escola, e aí me chamou bastante atenção, porque eu sempre fui proativa, sempre gostei de estar no meio de tudo assim. Então, tinha aulas teatrais, né, nesses projetos de escola, e aí eu recebi um convite para participar de um grupo de teatro. E foi muito empolgante para mim, né, assim, criança, tá no meio de um monte de artista, ver figurino, apresentações, e me encantou de certa forma ver eles fazendo apresentações e tudo mais, se caracterizando, e aí foi ali que eu percebi que eu queria ser artista, né, de alguma forma. Me caracterizar, me maquiar e subir no palco, e foi assim que começou. Ser artista em Macaíba é uma coisa bem complicada. Eu estou nesse meio já há muito tempo e a falta de incentivo à cultura é bastante difícil, né. A gente sempre tem que fazer trabalhos independentes por falta de recursos, por falta de incentivo. Eu acho que reconhecimento do artista macaibense é o que falta aqui, né, assim, às vezes as pessoas preferem convidar pessoas que têm nome, né, do que valorizar o trabalho do artista macaibense, que falando de valores é bem mais barato, né, mas, por ter um nome, por ser famoso, é sempre mais priorizado do que o artista da terra. Mas isso não nos desmotiva, né, de certa forma a gente ainda luta, a gente ainda faz nosso trabalho independente, de todas essas coisas que acontecem, né. E falta muita representatividade política também, né, de mulheres na área da política, mulheres que gostem de cultura, que invistam nas culturas, né, em artistas. Mas, como eu disse, isso não nos desmotiva, isso nos faz batalhar cada dia mais, porque a gente ainda acredita que possa mudar. Atualmente a gente não tem muita representatividade feminina, né, assim, artista, em audiovisual, e também não sinto que tenha muito espaço pra gente, né, como eu
falei antes, principalmente, assim, questões de representatividade política. Não tem tanta mulher que nos represente, né, que fale por nós. E, infelizmente, como a gente faz muito trabalho, eh, solo, vamos dizer assim, a gente não consegue tanta voz, tanta abertura. E eu acho que até para esse projeto foi um pouco complicado, né, achar mulheres, assim, que trabalhem com isso, porque, de certa forma, a gente precisa de um incentivo, precisa sermos procuradas também. Então é bem difícil mesmo.